tempo atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tive muita dificuldade. Até porque havia uma deficiência gigantesca, no meu caso, na clareza de quem me ensinava. Então, acabei me tornando bem conhecedor do assunto. Mas por quê? Porque não tinha quem me ensinasse, eu tive que dar um jeito de buscar aquilo. É uma coisa que me confrontava muito. Por quê? Porque, volta e meia, alguém na igreja, né, ou nas igrejas, utiliza alguns textos, e aí você vê que aquele texto, ele está lá no Antigo Testamento, na antiga aliança, na antiga lei. Né? E aí você fala, ok, mandamento, vou obedecer. Logo depois, às vezes a mesma pessoa, a mesma instituição, utiliza um outro texto que agora é do Novo Testamento e que parece se opor àquele texto anterior. E você fala, e agora? Né? Como é que eu faço? Então, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês e deixar uma tarefa. Né? Quem já me ouviu ensinar nesse assunto já vai, talvez já tenha até visto. Mas, há algum tempo atrás, eu gravei uma aula por volta de 20 minutos, falando de um tema que para mim já deveria ter sido superado, ultrapassado, a igreja já devia ser expert para responder isso, e hoje não é, que é a tatuagem. Ainda tem, atualmente, cristãos que têm um problema com a tatuagem, ou que têm dúvida da tatuagem e tal, tudo bem. Gravei uma aula de 21 minutos, a tarefa, né, Tem tarefa, ó. Vai, preparando para mim. A tarefa do nosso estudo hoje é ver, eu vou mandar o link para vocês darem uma olhada nesse estudo. Mas o que eu trabalhei naquele estudo? Essa dicotomia contraditória. Por quê? Porque, por um lado, a galera pegava Levítico 28 para usar e falar da marca na carne, né? Na verdade, a palavra nunca usou, a Bíblia nunca usou a palavra tatuagem em si, é uma questão de tradução, eu explico isso lá no vídeo. Mas, de vez em quando, você vê uns líderes religiosos utilizando, né, aquele texto. Só que o mesmo texto vai dizer que, por exemplo, nós, os meninos aí com o cabelo tudo bem feitinho, raspadinho no canto aqui, esse mesmo texto vai dizer que a gente não poderia raspar o cabelo aqui no canto da cabeça. Vocês já viram novela ou filme que tem aqueles judeus, usam o chapeuzinho e tem um birolinho aqui assim, ó? Já viram? É porque eles são seguidores da antiga aliança. Eles não raspam, eles estão seguindo a lei. E qual que é o problema, gente? O problema é que, se eu vou aplicar a lei de forma literal para nós, em um ponto, eu tenho que aplicar em todos os pontos, sim ou não? Senão é no mínimo hipocrisia, no mínimo contradição. E dá para aplicar em todos os pontos? Não tem como. Por quê? Porque inclusive alguns pontos da lei estavam relacionados à geografia específica, né, do Oriente Médio. E ninguém aqui mora no Oriente Médio. Não tem como. Você quer ver um outro exemplo, que não teria como seguir, embora eu acho que algumas mulheres iam querer fazer isso? A mulher, quando estava ali nos seus dias, ela precisava ficar isolada, trancada dentro de um quarto sem contato com ninguém. Por isso que eu falei, mas mulher iam achar legal. E ela não podia nem ser tocada. Então, se você colocasse a mão numa mulher, encostou uma mulher dela nos seus dias ali, de ciclo menstrual, ela está impuro. Entende? A mesma coisa do cadáver. O cadáver não podia ser tocado. Gente, é tanta coisa. São várias. E cada regra dessa no Antigo Testamento tem os seus porquês. Mas esses porquês eram momentâneos, geográficos em alguns casos, ou seja, estava relacionado a um lugar específico. Quando eu digo momentâneo, é porque estava relacionado a um tempo específico. Vou citar um exemplo para vocês, voltar, né, ao exemplo do birolinho. Lembra o birolinho, não pode raspar? Por que era proibido, gente? Existe uma questão cerimonial do cabelo, os nazireus de Deus e tudo mais. Então o cabelo tinha um sentido diferente no Antigo Testamento, há vários textos que falam disso. Isso não vale para nós, ponto. Mas tem um outro motivo que é medicinal, que era um cuidado de Deus em relação à saúde do povo. Por quê? Como é que eles faziam essas raspagens? Né? Então, por exemplo, os antigos egípcios se raspavam e tal. Como é que eles faziam isso, gente? Era por meio de lâminas muito arcaicas. Concorda comigo que não tinha tecnologia para fazer a navalha igual tem hoje? Fininha, esterilizada, bonitinha. Aí o que acontecia? Eles se cortavam. E eles tinham a ciência, como a gente tem hoje, para dizer que não pode reutilizar aquela lâmina, afinal ela está contaminada, ela pode estar contaminada com, né, a doença de alguém que vai passar de um sangue. Eles não sabiam disso. E aí, o que Deus faz? Para proteger o seu povo, Ele institui leis e mandamentos para aquele tempo específico, para que o povo fosse protegido de práticas que Deus sabia que poderia matá-los, mas eles não. Então, por exemplo, manuseio de um cadáver. Quem já estudou um pouquinho sobre a anatomia humana sabe que você não pode manusear um cadáver, seja de animal, seja de humano,
de qualquer forma, porque você pode trazer muito problema para si, falando de saúde, e inclusive, né, para a sociedade como um todo, a depender da maneira como você vai manusear aquilo. Por isso que existiam leis que determinavam como fazer isso, e inclusive como não fazer, né, não tocar. Entenderam, gente? Então esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam. Hoje a gente vai discorrer a partir dessa introdução. Então a pergunta que a gente precisa fazer é: até que ponto a lei do Antigo Testamento se aplica para nós hoje? Então vamos lá, sendo a lei de Moisés parte da palavra de Deus, uma pergunta retórica aí, sendo a lei de Moisés parte da palavra de Deus, não seriam todas as ordenanças ainda válidas para nós? Vou citar um exemplo, Êxodo capítulo 20, porque se eu falar que o Antigo Testamento ele caducou, ele não vale para nós, eu também vou ter um problema. Por quê? O que tem lá em Êxodo capítulo 20? Tem um mandamento lá que se a gente tirar vai dar ruim, que é o não matarás. Né? Já pensou se Deus liberar? Acho que até aqui a gente tinha matado um outro aqui já. Mas gente, a lei ainda fala não matarás. A lei ainda diz, por exemplo, não cobiçarás. E com a lei já está difícil, né? Com a lei, você vê os irmãos, vamos falar isso aqui, gente. Outro dia eu fiquei olhando, a igreja é grande, né? Então é inevitável algumas observações. E eu fico olhando às vezes, deixa eu falar uma coisa, falo para homens e para mulheres, mas mais para homens. Se a maneira como você cumprimenta uma mulher na frente da sua mulher é diferente de quando ela não está lá, isso tem um nome, cobiça. Né? E Deus não está com nada, não. É igual o vídeo que eu compartilhei, não sei se o pessoal viu aí, né? O cara que tem 7 namoradas na igreja, na hora do louvor, aleluia! Por que as pessoas estão tão enganadas achando que Deus está com elas, enquanto na verdade é só o êxtase da música, é só a PNL, né, que é o planejamento neurolinguístico que as igrejas estão utilizando para conquistar as pessoas, e a pessoa fica lá emocionada, chorando, ela acha que é o Espírito Santo. E não é só emoção mesmo. Porque se o Espírito Santo está conosco ou não, a determinância está na obediência da palavra de Deus. Então, o não cobiçarás, ele está valendo? E agora? Sim ou não? Pô, mas a lei não vale. E aí? Nós vamos resolver essa questão hoje. Amém? Perceberam como é importante? Tem o não cobiçarás, tem o não matarás, tem o não darás falso testemunho, tem o não adorar um outro Deus, né? Não se dobrar diante de um outro Deus, e por aí vai. A lei mosaica, gente, sempre que vocês ouvirem falar de lei mosaica, do que ele está falando? Da lei que Deus deu para Moisés direcionar o seu povo. É a primeira forma da palavra de Deus dirigida para os seres humanos. Aonde elas se encontram? Elas começam lá em Êxodo, alguma coisinha no final de Gênesis, mas elas começam efetivamente em Êxodo, vão para Levítico, Números, Deuteronômio, e Josué vai ter algumas citações, né? Josué tem algumas regras lá, que eles estão para entrar na Terra Prometida, Deus faz uma recapitulação de algumas coisas ali para Josué, né? A começar por Josué 1. Essa lei, ela é chamada de lei mosaica por conta da liderança de Moisés, que foi muito icônica. Então, quando vocês ouvirem falar de lei mosaica, estamos falando lá da lei de Moisés. Então, a lei mosaica consistiu nos termos da antiga aliança. Sendo assim, não podemos assumir que tais leis sejam um mandamento direto para nós que estamos em uma nova aliança selada pelo sangue de Cristo. Pastor, mas e aí? De onde você tirou isso? Agora a gente começa, quem trouxe a Bíblia vai preparando. Segundo o apóstolo Paulo, a lei funcionava como um tutor temporário para o povo de Deus. Vou pedir que vocês abram em Gálatas, capítulo 3, verso 19. Gálatas 3, 19. Quem abrir, por gentileza, leia bem alto. Vou ler. Pode ler. Pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue. 19? 3, 19? Não, dê só o 19. Não, é 3, 19. É tudo isso? É. Deu o começo do 19. Eu me perdi. Então, por que é que foi dada a lei? Pausa um pouquinho, vamos por parte, gente. Olha o que o texto vai responder. Por que foi dada a lei? Vamos lá. Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Mais um pouquinho. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. Para aí. Gente, vocês perceberam? Tem 3 coisas já no começo do texto. Primeiro, ele fala para que a lei foi dada, para que a gente conhecesse o que era da vontade de Deus e o que não era.
Então, se você falar assim, ah, mas pastor, por que não era da vontade de Deus que o povo passasse a navalhinha? Lembra? Porque isso se machucava. Se me machucasse, Deus não ia gostar. Por quê? Porque Ele me ama. Então, a lei que muitas vezes parecia para as pessoas uma cerca para prender, na verdade era aquela faixa, sabe aquela faixa zebrada? Que te avisa que um lugar é perigoso? A lei é isso. Não é uma cerca que te prende para dentro dela. É uma faixa zebrada que diz, não entra aqui que você vai se dar mal. Então, para isso foi dada a lei. Agora, a segunda parte diz até quando essa lei é válida. Lê de novo essa segunda parte. Até quando a lei é válida? A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão. Aí, para aí. A lei deveria durar até que viesse o descendente de Abraão. Não dá tempo da gente ler o texto todo, mas se você ler na sua casa Gálatas 3, você vai ver de quem o apóstolo Paulo estava falando. Quem é o descendente de Abraão? Segundo a promessa, segundo as profecias, Jesus. Então, gente, a lei, ela é válida e ela está ok segui-la até que ponto? Até Jesus. A partir dali está errado. Por isso que hoje, como igreja, agora abrindo um parênteses para a nossa realidade enquanto igreja arte, tem muitas coisas, muitos paradigmas, que eu costumo falar assim nos cultos, que às vezes estão sendo desconstruídos, quebrados. Por quê? Porque nós trouxemos, como igreja evangélica no geral, a gente traz muita coisa que deveria ter vindo só até Cristo, e a gente começa a praticar isso. Isso vira um objeto praticamente de idolatria. Então, por exemplo, a unção com óleo. Quem nunca viu, né? As igrejas até reformadas, né? Que tem uma clareza, uma lucidez maior, você entra lá, todo mundo tem um negocinho de óleo. Outro dia eu estava com um pastor reformado em uma situação de leito de morte de uma senhora, e nós fomos orar, e aí ele me convidou para ir junto. Nós estávamos dentro já das dependências de um determinado hospital em Marília, e no meio do caminho ele parou. Falou, não, pastor, peraí. Que foi? Esqueci o óleo. Aí, na hora, gente, não dá para fazer nada, né? O cara já está sofrendo, era uma situação delicada. Mas a vontade que dá para falar, mas Jesus veio. Não é suficiente? Eu esqueci o óleo. Como assim, gente? Esqueci o óleo, tá maluco? Então, claro, não dá para a gente entrar no mérito da questão. Mais uma vez, o estudo sobre a questão do óleo está lá no YouTube também. Quem quiser, depois a gente envia. Mas, gente, é bíblico hoje a gente utilizar o tal, vou colocar entre aspas, óleo ungido? Sim ou não? Não. Eu expliquei na minha igreja, óleo ungido para começar um pleonasmo, né? Porque o óleo é o que unta, é o que unge. Então, óleo ungido é igual você falar água molhada. É um pleonasmo, uma redundância. Não existe. Mas voltando, gente, muita coisa foi trazida, o óleo, tocar chofar, na igreja, o irmão vai tocar o chofar antes de você pregar. Não precisa não. Pra quê? Não tem mais isso, meu filho. Isso aí era lei da proclamação para Israel no período de guerra ou de proclamação do povo. Não tem nada a ver. Não tem nenhum benefício, gente, a não ser o misticismo. E não é benefício, né? Não tem nenhum efeito, melhor dizendo, a não ser o misticismo. Qual o problema do misticismo? É que ele engana. A pessoa realmente acha que se pegar aquele chifrinho, né, que o culto vai ser mais abençoado, que vai ter mais unção. Qual o grande problema disso, gente? É que a gente vai criando amuletos. Isso a gente tem em todo o cristianismo, cristão, católico, evangélico, todo mundo foi criando amuleto para substituir uma vida de correção com Cristo. Então, às vezes o evangélico fala, vem a imagem, o outro acende velho e tal. Eu falei, isso aí, né? Que se você não passar óleo, tem que passar óleo. Quem que é isso? Fala a verdade, quem, gente, já viu o pastor mandar pra mim? Cara, é muito complicado. Já fiz também. Já fiz. Gente, também já fiz, tá? Cara, eu lembro lá em Assis uma vez, foi lá uma abençoada lá, uma pastora ensinou a gente lá, eu não tinha. Pastor passar o eu não tinha solidez teológica, cara, eu taquei uma igreja inteira, velho. Não tudo as paredes. Óleo, eu ungi as rodas do carro que a gente ia pra lá. Passei roda por roda, assim.
depois estava com ele dentro do buraco, lá na saída de Chapéu. Aí na ribanceira. Aí qual que é o problema? A pessoa unge lá e tal. Aí beleza, ela unge e tal, aí ela vai lá dirigir. Dirige igual um retardado, né? Igual eu. 120 por hora na chuva, na curva. Aí cai no buraco lá, bate lá. Aí depois que cai o carro dela. Aí depois que cai lá no buraco, graças a Deus eu já tinha lucidez de não fazer isso, mas tem gente que faz. Dirige, cai lá no buraco, quando cai lá no buraco, o inimigo está furioso. Mas precisa de inimigo? A gente pensando desse jeito? Não precisa não. O inimigo olha e fala, você trabalha sozinho. O que eu vou dessa vez? Vou mandar os demônios e vou mandar outros, você se destrói sozinho. O crente de hoje, eu acho que é uma das épocas que menos o crente dá trabalho para o diabo. Se mata sozinho. Fala, não, vou descansar. Vou cumprir o sábado. Mas vamos lá. Olha só, vocês são terríveis. A lei ensinou o homem o que era pecado. Então vamos lá para Romanos, capítulo 3. Eu vou ler o enunciado aqui do nosso estudo, vai abrindo aí, Romanos capítulo 3, a gente vai ler a partir do 19. Mas vai abrindo aí. A lei ensinou o homem o que era pecado, revelou a tendência inerente do ser humano de transgredir a vontade de Deus. E despertou assim o homem para a necessidade de misericórdia, graça e salvação. Então vamos lá. Vai, abre aí, gente. Romanos 3,19, tá? A gente vai ler até o 24. Romanos 3,19. Você também veio? Eu também veio? Deixa eu usar, certo? Ajuda a gente. Agora a gente vai, saímos do enunciado do estudo, a gente vai dentro da Bíblia, um resumo aí. Tá Vamos lá. 19, gente, diz assim, ó. Cadê esse? Romanos 3,19. Acompanha comigo aí. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Então, primeira informação que a Bíblia está nos dando no Novo Testamento. Tudo que a lei diz, ela diz para quem? Para quem está debaixo dela. Só que a gente leu Gálatas que disse que a lei valia até quando? Até Jesus. Nós estamos vivendo 2025 anos depois? Pois é. Para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência da lei. Olha aí o que mais a gente aprende nas igrejas evangélicas. Se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado. E se você obedecer, você vai ser abençoado. Mas, olha o que a Bíblia está dizendo. Portanto, ninguém vai ser declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, o que é a lei? Qual é o papel dela? Conscientizar a humanidade recém-criada do que era certo e do que era errado, colocar um norte, definir o que era certo e o que é errado, em questões básicas como, por exemplo, da existência humana. Matar é errado, promover a vida é certo. Questões básicas como propriedade, olha, aquilo que é do outro não é seu e você querer o que é do outro é cobiça, e tomar dele é roubo, então não furtarás. Então, questões básicas definindo o que é certo e errado. Feito isso, passado esse período de didática à humanidade enquanto existência, aí nós vamos para o verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente, diga assim comigo, gente, independente da lei. Então a justiça que está sobre nós hoje, ela depende da lei do Antigo Testamento, sim ou não? Não, é independente da lei. Vamos lá.
da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Gente, como que eu sou justificado hoje apesar de ser pecador? É obedecendo a lei ou crendo em Jesus? É crendo em Jesus. É claro que aqui alguns irmãos já vão falar: ah, pastor, então você está falando que pode, creu, já pode meter o louco, pode fazer o que quiser. Mas vamos chegar lá, a gente vai descobrir isso juntos. Final do verso 21 a gente está? Vamos lá, 21, cadê o 22? Não, 22, né? Final do 22. 23, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, mais uma vez, gente, sendo justificados, o que está escrito aí? Gratuitamente. Que mais a gente vê de pregação hoje é o pessoal falando: você tem que pagar o preço. Mas não é de graça? Está bem incoerente essa coisa aí. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aí o 25 ainda completa falando: Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Então a gente vai chegar nessa questão do que obedece, o que não obedece, mas uma coisa a gente precisa entender aqui, gente, olha para cá. Qual é o critério para ir para o céu? Crer em Jesus Cristo. Não é suficiente, vamos colocar assim, né? Tem gente que crê, por exemplo, Satanás, né? A Bíblia vai dizer, Tiago, que Satanás tanto crê que ele se estremece na presença de Deus. Então crer em Jesus não é suficiente para me levar para o céu, porque o diabo também crê. Então qual é o requisito para ir para o céu? Falando de humanidade, A prática da palavra. Você crê e praticar. tudo isso está certo. E o batismo. Tudo isso está certo, a gente precisa só chegar, completar. Nascer de novo, boa. O que mais? Ó, e uma pessoa pensa assim, ó, vamos pensar bem dinâmico. Eu estou fora do céu e eu vou entrar lá. O que eu tenho que ser para entrar lá? Separado. Santo. Qual é a condição para entrar no céu? Perfeição. Agora o bicho pega. Porque a condição para entrar no céu é perfeição, vocês sabiam disso? Biblicamente, o Antigo e o Novo Testamento, o contexto todo vai dizer isso. A condição para entrar no céu é a perfeição. Agora vamos piorar a nossa situação com outra pergunta. Quem de nós aqui é perfeito? Nós somos pecadores. Pois é, e agora? Pastor. Por isso que quem vai para o céu não vai por mérito próprio. O que a gente acabou de ler? Que é gratuito. Porque a gente vai pelo sacrifício de quem? Jesus. Não quer dizer que eu não tenho que fazer nenhum esforço. Só quer dizer que o meu esforço nunca será suficiente para me levar para o céu. Nunca será suficiente para me salvar. Não interessa. Eu posso ser o cara, dar todas as esmolas do mundo, ser a pessoa mais digna, mais santa, mais honrosa, mais honesta. Não vai adiantar nada se eu não crer em Jesus como meu justificador. Então, é muito difícil as pessoas pregarem isso de maneira íntegra, gente. Por quê? Porque a questão da lei, ela me dá ferramentas para domesticar o povo, né? Para dizer que você tem que fazer, que você tem que ser, que você tem que aquilo, que tem que aquilo outro. Então é muito mais difícil ensinar por que a pessoa não deve andar, por exemplo, roubando os outros. É muito mais difícil ensiná-la, pegar ela e cuidar dela, ensinar, do que proibi-la, não é? Proibir, você fala: ó, não rouba, senão você vai para o inferno, demoniado. E pronto, dei uma ordem e exime a minha responsabilidade quando eu só profiro ordens. Por isso que muitas pregações são uma sequência de apontamentos e ordens dadas a pessoas que são incapazes de cumprir essas ordens. Então, é muito mais difícil eu ensinar a pessoa. Por exemplo, vou entrar num tema aqui, vamos polemizar. Quase 9 da noite, bebida alcoólica. Vamos polemizar. A maioria de nós foi ensinado que terminantemente, se você botar um negocinho desse aqui assim,
na boca você vai pro inferno, seu cachaceiro endemoniado. Pois é, a maioria dos púlpitos evangélicos pregam assim. Agora, se a gente for ser maduro, tá? E, inclusive, eu peguei um estudo recentemente, não, tem uns 10 anos que eu peguei um estudo de um dos pastores que eu mais gosto aqui na cidade, falava sobre isso. Mas, cara, assim, ó, era um malabarismo bíblico para ele pegar um texto bíblico e forçar o texto a dizer o que ele pensava. E é muito complicado isso, porque, gente, sinceramente, se dependesse de mim, também ninguém bebia. Entendeu? Se dependesse de mim, eu ia subir no púlpito da igreja, se eu não me preocupasse com honestidade intelectual e honestidade bíblica, eu ia subir no púlpito da igreja e falar, se você beber uma coisinha de cerveja, você vai para o inferno e vai queimar muito. Por quê? Porque tem muito problema, né? O álcool traz muito problema. Socialmente é uma verdade, é uma realidade. Quantas famílias não destrói, né? Então, socialmente falando, se eu vier aqui e apresentar para vocês uma aula de sociologia em relação aos efeitos da bebida alcoólica nos lares brasileiros, eu convenço você de não beber. Agora, eu não posso pegar a Bíblia e forçar ela a dizer algo que ela não diz claramente, só porque esse é o meu pensamento, ainda que eu esteja bem intencionado. Você entende que eu estou tentando evitar a pessoa de beber para tirar ela de uma vida ruim, para tirar ela de uma possibilidade de dirigir bêbado e fazer uma cagada, para destruir a vida dela, mas eu não posso pegar um pensamento que é meu, ainda que a minha intenção seja boa, e executar em cima das pessoas a meu bel prazer. Por que eu não posso fazer isso, gente? Porque Jesus, quando ele fala, por exemplo, que a gente é o sal da terra, lembra que eu expliquei isso? Que esteve nos outros estudos, a maior característica do sal, para que ele faça sentido, é o quê? Equilíbrio. Se tiver muito sal numa comida é ruim, não é? Se tiver pouco também é ruim. Então ele fala, vocês são o sal da terra, a maior expressão da utilização de um sal na culinária desde os primórdios da criação humana é equilíbrio. Então é muito mais difícil eu dizer para você, olha, se você tomar uma tacinha de vinho e tal, e você tiver autocontrole, você sabe quando você está chegando a um ponto de alteração, e aí você precisa se controlar, dominar a si mesmo, e saber a hora de dizer, deu para mim, é muito mais difícil isso do que eu dizer para você, ó, você botar o bico aqui, você vai para o inferno, hein? Percebeu que isso facilita a minha vida como pastor, como educador cristão? Não facilita? Eu só falo para você, ó, você vai queimar no pau do capeta, e se bebeu não vai pregar mais, não vai servir mais na minha igreja. É mais fácil. Vai ficar de banco, né? Quem é da época do banco? Ah, galera, tudo ficou de banco. Eu também fiquei, eu não saía do banco. Vivia no banco. Meu banco tinha até uma marca, assim, de tanto que eu ficava lá. Também não transformou água em groselha. Exatamente, cara. Aliás, é uma ideia meio retardada, perdão da palavra, mas é uma ideia meio retardada dos cristãos falar que o vinho que Jesus transformou não tinha álcool. Não tem como. Por acaso esse pastor que você tem um estudo, ele fala isso, que esse vinho não era. Por acaso esse pastor que você tem isso há 10 anos, pensando mesmo, né? ele fala que o vinho não era fermentado? Gente, ó, não tem como. Aí é um malabarismo. Pessoal, aí o pessoal faz um malabarismo assim, muito grande, tipo assim, porque a palavra, suco, a palavra no hebraico para suco de uva e vinho era a mesma. Gente, quem já estudou grego e hebraico entende uma coisa: texto tem contexto, e o contexto às vezes diz mais a respeito dele do que a própria linguagem, a própria tradução. Isso acontece no português também. Por exemplo, esta é a manga da minha blusa. Dá uma manga que eu quero chupar uma manga. Eu não falei a mesma palavra? O contexto não disse tudo a respeito do que eu estava dizendo? No hebraico e no grego não é diferente. Pelo contrário, é uma língua muito mais rica do que a nossa no Ocidente. Então não tem essas dúvidas, essas coisas aí, é invenção mesmo. Infelizmente. Tá? E eu diria tanta coisa aqui que chocaria vocês, gente. Se eu disser para vocês, não vou dizer não. Olha, na minha casa, na minha casa é a maior briga do lugar de comer por isso. Começou a dormir. É pecado, ficou lá no tipo, aí eu falo assim, então também não pode comer carne de porco, porque também está escrito lá, não pode comer carne de porco. Pois é. Por isso, posso ir?
Aí fala, a carne toda não tem nada a ver, chorizo é o sangue. Aí começa uma brigalhada lá em casa que não tem. Aí meu pai fala, eu oro e como, pronto. Balanceou. Ó, mas você sabe que essa teoria dele é interessante? Porque às vezes o pessoal fica assim, ó. Não, porque, cara, crente é muito místico, né? Não sei quem aqui é da época, os mais de 30 vai saber. Teve uma época que o pessoal virou lá, pegou a Coca-Cola, vira ao contrário. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês bíblica, gente. Eu trabalhei o mês inteiro, meu serviço onde eu sou registrado para isso. Me matei lá, ganhei dinheiro. Peguei uns 8, 9 reais do meu dinheiro, fui lá e comprei os 2 litros de Coca-Cola. Paguei com o dinheiro que eu trabalhei para ganhar. E ela me deu uma nota fiscal, que inclusive tem até a opção de sair no meu nome, se eu quiser, né? Põe o CPF, se eu quiser. De quem é Coca-Cola? É minha, quem Coca-Cola é do diabo? Ele que trabalha para ganhar dele. É minha Coca-Cola. Então, gente, aí a gente cria um monte de ritual, né? Porque não, quando você for assim, beber na casa dos outros, você tem que levantar, orar, consagrar, fazer o sinal da cruz, ungir com óleo, depois você bebe. Não, gente. Peguei, meu. A partir do momento em que eu me apossei de algo, a Bíblia vai dizer que a minha vida, se eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, o maligno não tem poder sobre mim e não me toca. Amém. E ponto final. Aí teve uma época que era a Honda, né? A moto Honda, você lembra disso? Porque tem a cruz de ponta cabeça. E tem, você abriu o farol, tá lá, a cruz de ponta cabeça, e daí? Ué, ele tá pagando o IPVA? Né? A nota tá na mão de quem? O recibo tá na mão de quem? Então essa pessoa, o que vai determinar, gente, se a minha moto é abençoada ou não, é a maneira como eu utilizo ela. O que vai determinar se um pouquinho de vinho que está na minha taça é do Satanás ou não, é a maneira como eu lido com ele. Mas é muito mais difícil ensinar isso para os cristãos, é ou não é verdade? E de vez em quando eu estou ensinando isso, aí vem um crente bem intencionado, mas fala assim, não, pastor, mas é que assim, ó, se você falar isso na igreja, tem uns irmãos que não vai entender e vai se embebedar e tá falando, então beleza, vamos em nome do irmão que erra, vamos mentir. Vamos pregar a mentira então, já que ele não aguenta a verdade. Aí por que a igreja está tão infantilizada? Porque a gente fez isso, ao invés da gente dizer a verdade, é igual, você já viu criança que você, em vez de dar um berro logo, né? Sai daí, menino! Você deixa o menino cair no buraco, educação positiva hoje, né? Deixa o menino cair lá no buraco lá, e aí, gente, a gente, esses dias uma abençoada apareceu lá, com a doutrina lá dele, lá as novas ordens aí em relação à pedagogia, e falando que você não pode dar, eles estão com um projeto para não dar nota para as crianças, porque a criança que tira a nota mais baixa, ela fica com complexo de inferioridade. É isso que fizeram com a igreja, gente. Ó, você não posso reprovar o que você está fazendo, nem te ensinar. Então não vamos ensinar não que a pessoa que tem que se controlar, né? Vamos falar que tudo é pecado logo, porque é mais fácil. Só que junto com mais fácil, né, geralmente o caminho mais fácil, a porta larga, é o caminho para onde? Inferno. Mas tem cara de santidade. Afinal, eu proíbe na minha igreja nenhum obreiro, nenhum voluntário bebe nada. Tá em adultério, mas não bebe nada. Sobre isso. É sobre isso. Na minha igreja, nenhum. Aí entra aquilo que eu falei, né? Aí você olha os irmãos, enquanto ele tá com a esposa dele, aqui, ô irmão, rapaz. Aí a hora que a esposa dele não tá, esmaga o seio da mulher dele, assim, dá aquela cheirada no perfil da mulher. Aí eu fico olhando aqui, cara, dá vontade, tem hora que dá vontade, né? Chamar a mulher dele pra brincar. Abraça de novo. Eu filmei, abraça de novo. Cumprimenta de novo. Cumprimenta de novo. Então, gente, ó, em nome de Jesus, né, daqui a menos de 10 dias, serei um homem casado. Não que agora eu tenha menos compromisso, mas se no momento que eu estou com a Camila, eu tratar a Tainara, a Rebeca, qualquer uma das meninas diferente de quando ela não está, eu no mínimo estou sendo cobiçoso, hipócrita,
mentiroso. Mas por que a gente vive essa realidade no igreja? Por causa desse tipo de situação. Não pode falar não que não é pecado tudo, né? Que a pessoa que tem que controlar o quanto ela pode beber ou não pode falar isso, senão o irmão lá, né, simplesinho. Não, gente, o simplesinho precisa ser educado, o simplesinho precisa ser ensinado, o simplesinho precisa entender a verdade, entendendo a verdade, amadurecer. E amadurecendo, crescer para a salvação em Cristo. É isso que a Bíblia fala. Amém? Peraí, deixa ela. Não, o que eu ia comentar, pastor, é que o que você comentou aqui, ele falou que como que eu vou falar em cima do púlpito, que às vezes porque eu fui na casa da mãe dele, e a mãe dele comprou cerveja pro sogro dele. Eu não entendi, eu falei, não tô entendendo. Não, porque não pode faltar cerveja. Não tô entendendo. E era. Aí eu fui perguntar, não questionar, mas eu falei, pastor, né? E aí, né? Não entendi. Mas fazia parte da mesma célula e ele falou, como que eu vou falar no culto? Às vezes você pode tomar uma cervejinha, você pode. Tem uns que vai encher a cara e falar que foi o pastor que mandou. Pois é. Aí, você sabe o que ele está falando nas entrelinhas? Aqui na minha casa, a gente tem maturidade. Mas eu não vou deixar a igreja ter a mesma maturidade. Perceberam? A mesma liberdade em Cristo que eu tenho de eu mesmo determinar o que eu posso comer ou não, final maior de 18, vacinado, não tem nada a ver com a minha vida. Essa mesma liberdade que Jesus conquistou para mim, conquistou para o outro. Mas em nome da infantilização, né, e afinal o crente infantil, geralmente é o que sustenta o dízimo da igreja. Então eu não posso deixar ele se embebedar, porque ele vai se sentir acusado e ele vai sair da igreja. E aí, o crente bebê é quem sustenta o pastor babá. E aí esse ciclo vicioso se cria. É por quê? Porque eu não posso perder o crente bebê, e para eu não procurar babá, não perder o emprego, o bebê tem que continuar sendo bebê. Se ele crescer, eu perco. Entender como é que funciona? Rebeca, depois eu chego lá. Não, pastor, eu ia comentar, acho que justamente isso que o senhor falou. Eu acho que existe, às vezes, por parte de alguns pastores que subestimam as pessoas, a inteligência delas, das pessoas que estão lá. Ou não quer trabalhar. E também não quer ensinar, não quer trabalhar, não quer ter um trabalho. E também, quando você cria pessoas fracas, né, que não atingem essa maturidade que o senhor falou, é mais fácil, igual o senhor falou, é mais fácil de manipular, enfim, né? E menos esforço também para ele crescer, porque se ele é questionado, se tem discussões entre os membros da igreja sobre coisas da Bíblia, ele também não precisa de procurar ter mais conhecimento para conseguir responder aquilo. Ele fica confortável, o alto salário na conta, a autoridade. Aí deixa eu comentar uma coisa, gente. Vou passar a palavra para o Lucas. Essa questão ela é muito delicada, por quê, gente? Porque, voltando, a maioria dos pastores que tem esse tipo de comportamento, eles têm uma boa intenção, tá? Então eu não estou aqui demonizando ninguém, não é um ataque à igreja, não é isso. A intenção ela é boa, só que se ninguém levantar a voz e falar, Versário, vamos crescer, a gente continua vivendo debaixo do pé do diabo, em vez do diabo debaixo do nosso, que é a promessa bíblica. E é infelizmente a situação de muita gente. Tem que porque chamar a maturidade. Exato, porque aí fica nessa de tipo assim, olha, mas é que se eu falar lá na igreja e tal, então assim, se a gente for aplicar o que o pessoal aplica para a bebida alcoólica para as outras áreas, cara, ferrou, entendeu? Então, a verdade, ela é a verdade mesmo quando ela não me agrada, mesmo quando ela torna a minha vida mais difícil, né? Porque como pastor eu vou ter que explicar pro cara, meu filho, você sentar lá na sua casa com sua esposa, abrir um vinho, uma cerveja que seja, e você tiver autocontrole, isso não interfere na relação de você, isso não interfere na sua relação com Deus, e você não se embriaga, porque aí a embriaguez sim, a embriaguez a Bíblia condena e ela é pecado. A questão é, eu consigo medir até onde eu estou ficando alto? Eu consigo medir até onde a língua está dormente? E eu tenho autocontrole para quando isso acontecer, que é quando começa a ficar gostoso, né? Quando começa a ficar alegria, eu tenho autocontrole para me botar um ponto final e falar, minha festa acabou aqui, né? Ou a partir daqui é só refrigerante. Eu tenho esse autocontrole? Então, se eu tenho, ok. Se eu não tenho, se é uma pessoa que tem um problema químico, né? Um dependente químico do álcool, porque ele já tem problema, cara, aí a recomendação é afasta, corta, né? Jesus falou o quê? Se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Era literal? Claro que não, né?
Não, ia estar todo mundo aí, pelo Sim. menos um já tinha ido. Tudo pirado. Quando eu li isso a primeira vez, a minha mente é fértil, eu já imaginei o cara com garfo assim. Então, gente, se até, o que Jesus, qual é a mensagem de Jesus? Se até o meu olho é pouco para eu arrancar, se eu tiver que tirar de vez o álcool, que eu tire. Se eu tiver que tirar de vez qualquer outra coisa, que eu tire. Mas isso é uma coisa que eu defino em maturidade e na liberdade que Cristo conquistou para mim. Não pode ser o pastor de igreja. Então, vamos lá. Com a morte e ressurreição, presta atenção nisso, gente. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que creem em Cristo e se unem a Ele pela fé, já não estão mais debaixo da lei. Então, ponto. Com a morte e ressurreição de Jesus, que era o cumprimento da promessa, a gente viu isso em Gálatas, todo o Antigo Testamento profetiza Jesus desde Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles ficam nus, né? A nudez deles é o símbolo da vergonha do pecado. E para resolver o problema dessa nudez, o que acontece? Um cordeiro é morto para cobrir a vergonha deles. Percebeu Jesus já no Gênesis? Todo o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento vai fazer a mesma coisa. Apontar para frente, apontar para frente. E todo o Novo Testamento vai apontar para onde? Para trás. O Antigo Testamento, ele vem. O Novo Testamento, ele veio. Está consumado. Ele já fez. E ele vai voltar. Né? Então, na verdade, o Antigo Testamento aponta, né, para a vida, para a volta e também para o fato de que ele veio. Então, tem um futuro aí, Apocalipse está ok. Mas já foi. Está consumado, já se cumpriu. Ponto. Vamos ler. A gente abriu Romanos 6? Ou não? Abre Romanos 6, 13. Romanos 6, 13, eu vou ler para a gente ser rápido, senão a gente não consegue terminar. E, gente, é interessante o assunto, não é bacana? Abre a cabeça, não abre? Eu bem entendi isso, aí eu entendi o que era ser livre. Aí eu entendi por que Jesus falou, se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Tudo que você fala que tem a versão verdadeira, você considera que tem a falsa. É? Então, se eu falar, essa bota aqui, essa botina, ela é de tal marca e ela é original, ela é verdadeira. O que eu estou dizendo nas entrelinhas? Que tem a que não é, tem a falsa. Quando Jesus fala verdadeiramente sereis livres, ele está falando tem a falsa liberdade. E muita gente vive ela. Romanos 6, 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês. Agora vai começar a responder aquela pergunta, mas peraí, pastor, então está tudo liberado? Vamos ver. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ou seja, estávamos mortos espiritualmente, voltamos à vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então olha para cá, gente. O que esse texto está dizendo? Olha, podem ser livres. Se vocês entenderem a graça de Deus, o pecado não vai dominar vocês. Então não precisa ficar colocando um monte de regras na minha igreja com medo dela se perder. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, sejam livres, vivam suas vidas, cuidem cada um da sua vida e se puder ajude o outro a cuidar dele, se assim ele quiser. Ele também é livre. Entende? Então, por isso que de vez em quando a gente fala na arca, eu, o pastor Wesley, a gente fala, gente, nós não somos fiscal de crente. Se eu passar ali na frente do chapa, o Lucas estiver sentado lá, sozinho ou acompanhado, tiver um canecão de cerveja exatamente na onde ele está sentado ali, eu não vou olhar ele como menos homem de Deus e nem como mais homem de Deus por um recorte de uma situação que eu estou vendo totalmente fora do contexto, e aí ir lá e dizer para ele, Lucas, preciso te afastar do ministério que você serve, afinal você está no pecado. E é essa a realidade que a igreja vive hoje, sim ou não? Não é nossa, graças a Deus, mas essa é a realidade. Por quê? Porque eu não entendi a liberdade do meu irmão, aí eu preciso colocar ele na mesma cadeia que eu, para poder dizer enganosamente que nós somos livres. Na verdade, está um cuidando da vida do outro. Todo mundo preso. Então, quantos de nós somos membros de igreja e tinha medo de sentar num barzinho? Aí se passa o pastor ali, até brincava, né? Olha o pastor ali, esconde a cerveja. Cara, eu entrei uma vez, minha mãe sabe disso, uma vez eu entrei em casa, tinha uma, não sei na casa de quem que era, mas tinha uma pessoa da minha família que era membro da mesma igreja que eu era pastor, e a minha mãe dela, quando eu entrei, o Marcos chegou escondido daqui e foi tomar a cerveja da mão da menina.
Só que essa menina já tinha me ouvido pregar. Ela falou, sai daqui, mano. Né? Não devo nada para ele. Aí parece grosseiro, mas a pergunta é, ela mentiu? Não, ela não deve nada para mim, gente. Ela não deve nada para mim, nem para ninguém. Para quem eu devo alguma coisa? Para quem pagou? Quem que pagou? Jesus no seu... Entendeu? O negócio é com ele, o negócio é com ele, eu vou me acertar com ele. E cara, imagina, uma igreja santa, porque entende o seu grau e nível de relacionamento com Deus, e não porque o pastor vai passar ali na rua. Não é diferente, gente, a sinceridade? O que adianta esconder a garrafa da cerveja? Deus é cego? A Bíblia não diz que os olhos dele estão sobre toda a terra? Então, que sentido tem isso? Mas vamos lá, gente, eu parei no verso 15, ó. E então, ó, tô lendo a Bíblia, tá, gente? Não é um estudo, não é nada que eu tirei da minha cabeça, não. Nós estamos em Romanos 6,15, fala assim, ó, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Agora a gente já está perguntando, mas já que a gente não está debaixo da lei, a gente vai meter o louco? Estou traduzindo aqui Mas, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Resposta da Bíblia, de maneira nenhuma. O que ele está dizendo? Não, se vocês entenderem, vocês serão muito mais maduros e terão muito mais condições de serem santos do que o cara que fica escondendo a garrafa do pastor. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, se tornam escravos daquele que obedecem, escravos do pecado que leva para a morte ou escravos da obediência que leva para a justiça. Mas, versículo 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, gente, obedecer de coração aquilo que foi ensinado e não a ordem que foi dada. Então não é uma questão de obedecer ordens, é uma questão de entender princípios. E aí, entendendo os princípios, eu, na minha maturidade, decido ou não se eu vou obedecê-los. Não é porque o pastor vai ver, porque se falar isso para mim hoje, o pastor vai ver, a sorte é que eu não sou adepto do palavrão. O pastor vai ver, o pastor vai ver, dane-se. Não tem pastor, cadê? Deixa eu ver a conta bancária dele. Quantas contas ele pagou? Quantos boletos? Nenhum. Então, quem resolve isso? Quem pagou minhas contas, meus boletos? A Bíblia diz que Jesus rasgou a escrita de dívida que havia contra mim. Para quem que eu devo? Para ele. Só ele nem está me contando. Eu só devo para ele. O verso 18. Eu já li o 18? Não, né? Não. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se então escravos da justiça. Ou seja, trocando em miúdos, se vocês entenderem isso, vocês vão obedecer, vocês como escravos, entre aspas. Por que ele usa o termo escravo? A gente só tem uma ideia errada do escravo. Mas por que ele usa o termo escravo? Porque o termo empregado seria igual. Quem é um escravo empregado? É aquilo que já faz as coisas no automático. Você já sabe o que tem que fazer. Por que precisa ficar te dizendo? Entende? E é isso que ele está falando. Vocês serão escravos da justiça. Ou seja, eu não vou fazer o que é certo porque eu estou com medo do pastor me ver. Eu vou fazer o que é certo porque agora eu sou assim. Entende? Aí a Bíblia usa o termo servo da orelha furada. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Um escravo, quando ele gostava muito do seu mestre, o seu mestre era muito bom para ele não queria ser liberto. Chegava a cada 7 anos no judaísmo, tinha que libertar o escravo, e aí ele não queria ser liberto. Ele ia lá e pedia para o seu senhor furar a sua orelha, colocava uma estaca. E aí o termo servo da orelha furada é um termo que nós temos para sermos escravos de Cristo. Ou seja, sou escravo por opção, não porque eu estou preso, mas porque eu entendi que a minha obediência a Jesus vai se tornar automática quando eu descobri o que ele fez por mim. Quando eu descobri o quão livre eu posso ser. Amém, gente? Então não é pela religião que eu sigo, por isso que a gente, na arca, a gente se bate nessa tecla, gente. Não é a religião, não é se eu por mim, eu nem nos denominaria igreja evangélica. Por mim eu tirava isso do estatuto, é que não dá. Porque questão jurídica não tem como, né? A gente tem que falar igreja evangélica protestante com base na Bíblia, de tradução protestante, tal, porque hoje tem Bíblia para tudo que é tipo, tudo que é gosto, a gente tem que se guardar juridicamente. Mas eu me denominaria só como igreja, só. Tem que ser a igreja de Cristo. Você é católico? Não. Você é evangélico? Também não. Esse é o quê? De Cristo. Foi ele que me comprou. Amém? Amém. A instituição nenhuma me comprou. Ponto. Vamos voltar aqui. Agora vamos lá. Nós já não estamos mais então debaixo da lei, então a nossa obediência ela é voluntária e tem um entendimento de quem é Jesus pelo amor por ele.
pois Cristo selou selou o seu povo com uma nova aliança. Vamos olhar rapidinho Hebreus 8, 6 e 7, a gente vai começar a entrar na questão que o Lucas levantou. Hebreus 8, 6 e 7. Agora eu vou pedir que alguém leia. Quem abriu aí? Hebreus 8, 6 e 7. Lê para mim. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador. Superior, ou tão mais excelente, como está na tradução. É superior ao deles. Deles quem? Aí eu preciso ler o capítulo 6 inteiro. Se você ler o capítulo 6 inteiro, você vai ver que ele está falando de quem? Os sacerdotes da Antiga Aliança. Os sacerdotes do Antigo Testamento. O que ele está dizendo? Que o ministério que Jesus recebeu é superior. Tá? Entendemos isso. Superior ao deles. Assim como também a aliança do qual Jesus é mediador é superior à antiga. Então, gente, quando a gente fica querendo andar no judaísmo, o que a gente está fazendo? A gente está inferiorizando o Evangelho. A gente está se colocando debaixo de uma coisa que é muito inferior àquilo que Jesus conquistou para nós. Sendo baseada em promessas superiores. Versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário ter lugar para outra. Deus, porém, achou o seu povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade Israel e Judá. Israel e Judá, quando cita assim os dois, ele está falando que Judá, né, reino do sul, reino do norte, Judá e Israel se separam, e aí dali sai a descendência gentílica também, que são os outros povos. Ou seja, está falando de todo mundo. A aliança dele agora é com todos. Tá? Então, imagina se a gente tivesse pego esse texto e pregado nas igrejas de maneira recorrente, a galera não está com essa cabecinha que está aí, né, até hoje. Tanta gente. Então vamos lá. Então nós devemos desprezar por completo, agora nós vamos entrar lá, nós devemos desprezar por completo a lei de Moisés? Não, haja vista que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção e para a instrução. Isso que eu acabei de falar, não sai da minha cabeça, está em Timóteo 3, 16 e 17. Lá 1 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer o quê? Toda a escritura, toda a Bíblia é apta para ensinar, corrigir, repreender e instruir. Então, se toda a Bíblia é apta para instruir, o que está errado? Talvez a maneira da gente usar. Eu devo usar o Antigo Testamento? É lógico, gente. O Antigo Testamento está o Gênesis, fala da nossa criação. Vamos jogar fora. Está os Salmos, está Provérbios, está a história, né, Crônicas, 1ª, 2º Reis. Estão lá, a história, né, da constituição das alianças que Deus faz com o povo. Eu não posso jogar aquilo fora, mas eu preciso saber como utilizar aquilo. Então vamos lá. Devemos analisar a lei com cautela e perceber nela, agora nós vamos entrar, Lucas, perceber nela princípios ainda válidos à luz do Novo Testamento e da nova aliança em Cristo Jesus. Resumindo, não façamos transposições diretas da lei de Moisés para os crentes da nova aliança. Eu não posso pegar um texto do Antigo Testamento, simplesmente sem contextualizá-lo com o novo, ir lá e tentar aplicar para a igreja. Não posso fazer isso. Isso é antibíblico, é usar a Bíblia de maneira antibíblica. E muita gente faz isso. Por exemplo, quando o pastor vai lá e fala que o irmãozinho lá está em pecado porque ele fez uma tatuagem. Então, no vídeo que eu falei para vocês, que eu vou passar para vocês, uma das coisas que eu explico é que um pastor que ensina hoje que tatuagem é pecado, ele está incorrendo em um pecado. Ou em dois, porque ou ele não leu a Bíblia, e se ele não leu, fala o pecado de negligência, ou ele leu e está ignorando ela, que é pior ainda. Tá? Então, as ordenanças históricas, continuando o estudo, as ordenanças historicamente condicionadas a Israel, prescreveram os princípios éticos e morais atemporais que o Novo Testamento valida, continuam. Então, como que eu sei o que vale e o que não vale? Hebreus vai dizer que Deus deu um novo mandamento. A gente leu isso aqui, é novo. O que eu preciso fazer? Ver o que do antigo mandamento, do Antigo Testamento, é válido nesse que foi dado novo. Porque Jesus deixou bem claro, ele falou bem assim, ó, literal, ele falou: um novo mandamento vos dou. E ponto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mandamento antigo, que é a aliança inferior, e ver o que é que dele se encaixa no novo mandamento. Vou ensinar vocês como fazer isso. Vamos abrir Mateus 22, 36 ao 40, porque a gente vai precisar dar uma corridinha, senão a gente não termina. A galera lá, nessa ocasião aqui, enquanto você vai abrindo, vou contextualizar para você. Mateus 22, do 36 ao 40.
contextualizar para você. O pessoal começou a discutir lá, ter umas dúvidas, afinal, o que vale do Antigo Testamento, o que não vale? Qual que é o maior mandamento agora? Eles se perderam um pouquinho na teologia. Os próprios discípulos de Jesus. E aí onde eles foram resolver? Com Cristo, né? Se deram certinho. E aí perguntaram, esse é mais ou menos o contexto. Eles perguntaram, mestre, estou no versículo 36, tá? Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, está falando que é o segundo, não está falando que é um mais importante que o outro, é semelhante. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, olha o 40, gente, resolve o problema. Destes dois mandamentos dependem quem? Toda a lei. Toda a lei e os profetas resolveu. Então eu li uma coisa lá no Antigo Testamento, está na lei ou está nas profetas, nos históricos. Como que eu sei se é válido para agora? Eu venho para o mandamento, para os dois maiores mandamentos que Jesus instituiu. Então, por exemplo, não matarás. Cara, por que o não matarás ainda é válido? Porque como é que eu vou amar e assassinar a pessoa? Né? Às vezes a gente tenta. Pois é. Aí eu já fico, a minha cabeça já fica assim, bem um monte de muitas coisas. Calma, que vai dar tudo certo. Calma. Aí, gente, só que o mandamento, ele não só não foi abolido, como ele foi, entre aspas, vou colocar entre aspas, ele foi piorado. Por que ele foi piorado? Porque antes o pecado era se você lá e efetivamente matasse a Thay, né? Pegasse uma faca lá no bucho dela, arrancasse a figura dela para fora. Esse era o pecado. Hoje, se eu tiver essa intenção, já é pecado. Se eu ficar me imaginando fazendo isso, aquela menina desgranhenta, quero matar ela, esse tipo de pensamento e intenção do coração em si já é pecado. Entende? Agora deixa eu quebrar outro paradigma. Esse eu adoro. Só que com isso aí a gente criou um outro versículo aí, né? Quase um versículo. É, pastor, que é isso aí, né? Não existe pecadinho e pecadão. Quem te falou isso? Esse é o problema. Esse é o problema. Gente, uma das maiores heresias. Não tem como a gente entrar no mérito da questão agora, que não é o tema do estudo. Mas só para botar uma minhoca na cabeça de todo mundo. Jesus falou que tem pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Como que é tudo igual? Ele falou que tem pecado que tem perdão e pecado que não tem perdão, que é o caso da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que é tudo igual? Como é que não tem pecadinho e pecadão? Todos são pecados, são destruidores, mas eu posso dizer que é igual? Claro que não, gente. Você imagina aqui que eu cobicei uma irmã, olhei para a irmã lá e cobicei, ok. Agora, como pastor, olhei e cobicei, é pecado? É pecado. Agora, essa irmã por algum motivo foi ali no filtro e tal, eu cheguei lá e assediei ela. Usei a minha autoridade pastoral para assediar ela, coloquei a mão nela sem autorização dela. É pecado também. Agora, é a mesma coisa? Não. Claro que não, gente. Quando a gente fala que não tem pecadinho, não tem pecadão, é esse tipo de coisa que a gente está considerando. Isso é um absurdo. Agora eu posso até piorar, né? Porque pensar uma asneira muito grande é diferente de, por exemplo, um cara que estuprou uma mulher. Os dois cometeram pecado, mas eu posso dizer que é igual? Claro que não. Alguém que odeia muito o outro, isso é pecado. Mas alguém que tirou uma faca e, a despeito do seu ódio, foi lá e esquartejou aquele outro, é igual os dois? Claro que não. Então existe pecadinho e pecadão? Sim, óbvio. Mas a gente fala disso outro dia, só para você entender. Mas, gente, vamos lá. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. De modo que absolutamente todo mandamento, ensino, doutrina deve ser enxergado e aplicado à luz dessas palavras de Jesus e de tantas outras. Só dessas? Não, mas de tantas outras. Então tem muito, por exemplo, a própria questão do olhar e da cobiça. Antigamente, eu só era digno de punição do pecado quando eu pegava mesmo a mulher do outro, efetivamente, eu tocava nela. Agora, Mateus 5,28 vai dizer que a gente fala assim, ó, se você olhar, não é se olhar, no grego está seu atentar. Ou seja, voltar a minha atenção. Então, se eu voltar a minha atenção para a mulher do outro, cobiçando-a em meu coração, já em meu coração eu cometi adultério com ela. Percebe que Jesus, ele ampliou a lei resumindo-a. Porque no texto ele resumiu, ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. No texto ele resumiu, mas na aplicação
Ficou muito pior. Amar o próximo como a si mesmo. Pois é. Já é difícil amar a ti mesmo, né? Já é difícil, olha no espelho e tem dia que você quer matar o do espelho. Já é difícil amar o ti mesmo, porque eu amar o outro, cara, é muito. Mas, por que é difícil, pastor? Concordo plenamente. Qual é a diferença? Nós não estamos mais sozinhos. Não é mais uma missão só nossa. A Bíblia vai dizer que nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos consola, que nos guarda, que nos dá área de escape, né? Para também a gente não virar vagabundo, né? Crente vagabundo, e ficar, não, aqui, pastor, minha liberdade e tal. Aí eu não aguentei, né? A carne é fraca, né, pastor? Mas o mesmo versículo que diz que a carne é fraca, diz que o Espírito está pronto. Mateus 26:41. Orai, vigiai, porque verdadeiramente a carne é fraca, mas o Espírito está pronto para quê? Para não pecar, não, pronto para ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Então, a Bíblia fala que Deus dá área de escape, ou seja, quando eu entro numa situação de pecado e permaneço nela, não tem a ver com a fúria do diabo. Sabe o que é? Porque o diabo está furioso, o diabo se levantou, sabia nem que ele deitava, o diabo se levantou, e agora é por isso que eu estou envenenando. É porque eu não quero suficientemente sair da situação que eu me encontro. Já ouviu? Quem que já ouviu a parábola do cachorro sentado no prédio? Quem que já ouviu? Vou contar para você. O cachorro estava sentado no prédio chorando muito. Aí chegou um monge, sabe? Ele estava chorando. Aí ele perguntou, por que você está chorando? Estou sentado no prédio. Está doendo, tá? Aí ele voltou lá outras 2, 3 vezes, mas você está chorando de novo? Estou sentado no prédio. Está doendo? Tá doendo. Aí um outro sábio apareceu e ele falou, cara, esse cachorro não para de chorar. Ele falou, ele está sentado no prédio. Aí ele falou, mas por que ele não levanta? E o monge mais sábio responde, porque ainda não está doendo o suficiente. Então esse é o motivo por que a gente não sai da nossa situação de pecado. É porque ainda não deu ruim o suficiente. E que espero que não dê, espero que você aprenda a lição do sábio. Mas vamos continuar lá. Assim, alguns mandamentos ficam de forma integral, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás. E outros se mantêm apenas no princípio. Então, gente, tem mandamento do Antigo Testamento que sim, vai ficar de forma integral. Não furtarás. Em que ocasião que furtar é certo? Não tem. Em que ocasião que cobiçar a mulher do outro é bom e aceitável? Nenhuma. Tá? Agora, existem mandamentos que eu obedeço no princípio. Antes disso, eu não consigo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Não matarás. Por quê? O hebraico diz não assassinarás. E a Bíblia faz diferença entre não matar e não assassinar. Sabia disso? No português sai a mesma coisa a palavra. Mas não matar e não assassinar é diferente. Por quê? Porque o assassinato é aquela morte injusta que eu promovo sobre alguém que não merecia aquilo e que não fez nada para que eu fizesse. Agora, nem toda morte promovida por um homem quer dizer que ela é maligna. Exemplo, imagina que eu saio aqui na rua e aí a Camila está ali ligando a moto dela, vem um homem, gruda ela, está com uma faca assim na iminência de acertá-la e eu tenho uma cadeira, uma coisa muito grande, eu tenho muita força para acertá-la, eu sei que eu vou matar, eu sei que eu posso matar, eu sei que eu vou abrir a cabeça dele. E mesmo sabendo, eu abro a cabeça dele em 2, cai lá, cérebro para um lado, cabeça para o outro. Forte. Mas que eu treino. E aí, gente, essa morte, ela é condenável diante de Deus? Não. O fato de eu ter matado? Não. Não é. Porque o Antigo e o Novo Testamento vai me mostrar isso. Porque eu não matei para promover a morte, eu matei para defender a vida que estava sendo ameaçada. Um teólogo católico que eu gosto muito, Chesterton, e se eu não me engano Chesterton, ele dizia o seguinte: o Chesterton viveu na época de guerras e tudo mais, luta contra o comunismo e tudo mais, e Chesterton, ele, na ocasião que tem que pegar uma arma, ele diz o seguinte: não é ódio a quem está à minha frente, é amor a quem está atrás. Então, se eu tiver que matar, é por amor a quem eu estou defendendo, e não por ódio a quem é meu oponente naquele momento, ainda que a defesa seja minha. Então, por exemplo, gente, é uma dificuldade, uma coisa que a gente ensina de vez em quando aos policiais. Às vezes a gente faz capelania militar, e outro dia eu sentei com um policial, o cara com a cabeça virada.
Por quê? Porque, cara, ele e o bandido. Ele é um cara que trabalha, né, que esposa, um cara cristão, que frequenta a igreja, está com uma matraca, uma metralhadora na mão. O bandido aparece num beco, aparece, aponta e ali é quem puxar o gatilho mais rápido. Tum, ele atira, o bandido cai. Aí ele ficou em crise. Aí eu falei, cara, quando o bandido cair, você levanta a mão. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado por essa morte. Por quê? Porque a morte do oponente que está agindo pela maldade e não deu outra opção, ela é santificada. Assim como a violência. Pastor, você está dizendo que existe um tipo de violência santificada? Eu estou dizendo isso, gente. Exemplo, chego numa casa, tem um cara espancando uma mulher. Ele não vai parar a menos que eu exerça força física sobre ele. Violência santificada. Eu promovo a violência até que eu consiga parar a violência que está acontecendo. Quando ela é maligna, quando depois de render o cara, eu mantenho. E aí, muitas vezes a gente ministra os militares sobre isso. Você já rendeu a pessoa, depois disso deu tiro, assassino. Aí você vai ter que se resolver com Deus. Então eu já parei a violência que o outro está promovendo, e mesmo assim, por ímpeto, por raiva, eu fui lá e chutei a cabeça dele. Aquele chute não faz parte da santificação do que eu estava promovendo. Entende a diferença, gente? Igual um pai de família, está em casa, entrou um cara lá com uma faca, uma arma, alguma coisa. Ele sabe que se ele não agir, o cara vai roubar as coisas dele, estuprar a mulher dele, matar os filhos dele. Qual é a obrigação dele como homem perante a Bíblia? Se precisar, morra, não é isso que a Bíblia fala? Né? Ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Se eu precisar, eu devo morrer pelo mais fraco. Porque quando eu falo isso na igreja, às vezes o pessoal fala, o cara estava batendo na mulher, aí eu chego lá para tentar parar a violência e o cara está armado, e aí? Aí você morre. Sempre Ou consegue tomar a arma dele. Entendeu? Das duas, uma. Então, mas e se eu morrer, cara? Será que a gente não entendeu que o apóstolo Paulo dizendo morrer para mim é lucro? Por que a gente não vê esse versículo como uma coisa nobre? Porque ele não está vivendo, né, a nobreza do que é o Evangelho. Aí toda possibilidade de morte para mim é uma desgraça. Não, gente, se eu tiver que morrer para defender uma criança que está sendo abusada, por exemplo, como já fomos ameaçados, nós vamos para cima. Se eu tiver que defender porque o cara está espancando uma mulher dentro de casa, quase arrancando o olho dela de tanto socar, e a gente entra com um processo contra ele, como já fizemos, proíbe ele de entrar na igreja, como já fizemos, com mandado judicial do cara não poder entrar na igreja, e ele ameaçou a gente. Mas, gente, quando eu entendo que o mandamento de Deus, ele precisa ser interpretado pelo Novo Testamento, é um mandamento da lei, é esse tipo de discussão que a gente tem. Percebe? É muito mais imaturo, precisa pensar muito mais, precisa analisar muito, não dá para ter essas sentencinhas, né, crentescas, ali, prontas. Né? Então vamos lá, gente. Falei vários princípios que a gente segue na íntegra, mas só lembrando, mandamento a gente tem moral, civil e cerimonial. Civil era o ordenamento jurídico nosso, a Constituição Federal do nosso país. Cerimonial, vale para nós hoje cerimonial do Antigo Testamento? Não, porque a ordem de culto lá era o sacrifício. Jesus fez o sacrifício perfeito. Agora a nossa cerimônia, ela é a Cristo. Então ela é com música, ela é com a ceia feita com o pão e com o vinho da uva, ou o vinho que seja, mas não tem mais cordeiro, não precisa matar nada. Não preciso de óleo. Percebe que é diferente? Daí cerimonial mudou. E por último, a lei moral. A lei moral é que se mantém. Então, não matar por motivo fútil é moral. Não roubar é moral. Não cobiçar que é do outro, seja no âmbito sexual ou também de bens, de posses, é moral, lei moral. Ok? E aí tem os mandamentos que eu aplico no princípio. Estavam lá, não aplico hoje, mas no princípio. Exemplo, a guarda do sábado. Eu devo guardar o sábado hoje? Sim ou não? Não necessariamente no sábado. Sim, não, sim. Não, de forma nenhuma. A gente não deve guardar o sábado. Agora, qual é o princípio da guarda do sábado, gente? Descanso. Trabalhar, então. Trabalhar demais a ponto que até a minha saúde ela fique em xeque ali, ela fique prejudicada. É pecado, sim ou não? É. Não percebe? Quando a galera vê Jesus no sábado curar, eu não vou ler todos os textos que não vai dar tempo, depois eu mando para vocês. Mas, gente, na Bíblia, Jesus vai curar um cara no sábado. O que acontece com os fariseus? Arruma problema com isso. E vai lá, Jesus, mas e aí, é lícito curar no sábado? Jesus responde o seguinte: vocês não lembram que Davi,
quando ficou com fome, ele e os seus que não eram dignos de pegar o pão da proposição, pegou para comer, e Deus não o condenou. E aí Jesus começa a apontar para exceções do Antigo Testamento que os fariseus ignoravam. E quase não faz isso hoje, né, na igreja, né, gente? Ignorar versículo para poder ir levando o que é. Ignorar texto. Eles ignoravam. E aí o que Jesus faz? Lembrou eles. Falou, ó, gente, lembra de Davi lá? Pois é, foi no sábado. Aí ele fala, se você cuida ali de uma ovelha e de um rebanho de ovelhas, e uma dessas ovelhas cai no buraco, no sábado você não vai estender a mão para tirar ela? E aí ele fala, para que você saiba que até do sábado, o Filho do Homem, né, ele fala dele mesmo, que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Aí ele olha para o doente e fala, seja curado, né? Ele é curado imediatamente. E Jesus responde para eles, até do sábado o Filho do Homem é Senhor. O que ele está dizendo? Eu não anulei o princípio, eu anulei a forma de execução. Um novo mandamento. O que é um novo mandamento? Eu amo ao próximo como a quem? Então, se o parâmetro de amor ao outro é o amor a mim, e eu estou debilitando a minha saúde em nome do dinheiro que eu ganho, de qualquer que seja a justificativa, então eu estou pecando, mesmo que eu não trabalhe no sábado. Entenderam a diferença? Então não é questão do sábado agora, a questão é do princípio. Então quer dizer, trabalhar 7 dias, 8 dias, 9 dias, o ano todo sem tirar férias, e aí começa, né, hoje a gente tem a conhecida síndrome de burnout, né, que é burnout, o cara que descobriu isso aí, e aí ficou com o nome dele. O que é o síndrome de burnout? Aquela pessoa que a cabeça, ela entra numa estafa e ela trava, literalmente. Aí a pessoa fica doente, aí ela entra num pico de estresse, aí ela começa a ter problemas com estado depressivo. Por quê? Muita atividade, muito trabalho, muito cuidado. Aí, gente, pastor às vezes sofre com isso, sabia? Porque de vez em quando eu posto lá na praia, lá com o pé pra cima, né, com um coco ali, aí tem gente que olha e fala, ué, segunda-feira, com o pé pra cima, aí a gente fala, pastor, tá sem serviço? Fala, eu e o diabo, né? Veio aqui me incomodar, tá sem serviço também. Então, mas assim, às vezes, gente, vocês têm ideia, o número de suicídios de pastores cresceu nos últimos anos, uma média de 500 a 800%. Você tem noção? Por quê? Porque enganaram-se achando que cuidar das ovelhas é ficar cuidando da vida dos outros, é ser fiscal de crente. Aí tá, às vezes, quando o casal lá rachando o pau, aí o pastor vai lá 15 dias com o casal e rachando o pau e tal, e vai, e o casal separa, o homem bate na mulher e ele vai e acode, e ele perde o tempo que ele poderia estar jogando bola com os filhos, ele perde o tempo que ele poderia estar no cinema com a esposa, ele dá a vida dele e aí o casal volta, fica belezinha, 2 anos depois esse casal belezinha olha para uma outra igreja, que é mais bonita, tem mais luz, né? Tem telão de LED top. Aí ele fala, vamos lá. E esse casal vai embora. E fica o quê? O bagaço da laranja que eles chuparam, que é aquele pastor. Então, gente, até para o ministério pastoral a galera está errando. Por que está morrendo tanto? Porque não entenderam. Eu estou ensinando a Bíblia sem botar ela em prática. Então, gente, por que a gente faz, na época que a gente fala, né, de ter um intervalo, de você não servir muita coisa? Eu mesmo vou casar. Espera aí em outubro dar estudo aqui para vocês. Espera sentado. Eu vou cuidar do meu casamento. Tem tanta coisa legal para fazer, porque, cara.